Olá, estamos iniciando o quarto vídeo da série O Santuário. Hoje daremos início ao segundo tema. Estudo o santuário, tema o pátio exterior. O primeiro capítulo desse tema é o altar do holocausto. Seria o altar um símbolo da igreja, das quatro paredes do templo? Me acompanhe em Salmos 43 e 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. Ali o salmista fala que Deus é a grande alegria dele. E em Salmo 122 e 1, alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Seria coerente pegarmos aí duas citações e afirmarmos que a igreja, a denominação, as quatro paredes ali onde frequentamos, é o altar, é a casa do Senhor? Devemos entender o princípio bíblico e não ficarmos presos a palavras, a letras, porque Deus inspirou os profetas e não ditou a sua palavra. No santuário terrestre, nós teríamos três compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O altar, ele se encontrava só no pátio. No lugar santo não temos altar, nem no lugar santíssimo. O cordeiro, que simboliza Cristo, morria no pátio, e depois ele entrava no lugar santo como sacerdote. A igreja cristã, ela não construiu santuário, ela não construiu um altar. E a purificação desse santuário ocorre a partir de 1844. Misael, como você chegou a essa conclusão? Entender o livro de Daniel é fundamental para entender a doutrina do santuário, para entendermos claramente os símbolos ali contidos no santuário. Em Daniel 8:14 diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando começa essa data? Na ordem que saiu de Babilônia para reedificar Jerusalém. Então, ali até o final da era, Israel literal, até o povo de Israel, o final dessa era, tinha 70 semanas. E usando esse mesmo marco, até 1844, termina os 2.300 dias. Terminando as 70 semanas, termina o ministério de Cristo no pátio. Por quê? Terminando essas 70 semanas, um pouco ali na metade da semana, Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Então ali termina o ministério de Cristo no pátio. Ali ele começa no segundo compartimento, ou seja, no lugar santo do santuário celestial. A gente não precisa colocar o santuário celestial como uma casa que Deus saiu da sala e foi para a cozinha, não. Isso significa o que Deus está fazendo em favor da raça humana. Então Deus morreu na cruz do Calvário, era representado ali no pátio. Agora Deus está no lugar santo, significa o quê? A santificação que Deus opera no ser humano. Tinha ali o candelabro, tinha ali a intercessão de Deus por seu povo. Me acompanhe nesse gráfico que está apresentando aqui. 457 é o marco, é o ponto inicial. 1844 é o ponto final dessa profecia. Nesse período temos 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. Muitos falam, mas eu não concordo com essa profecia dia-ano, esse método de entendimento da palavra de Deus. Olha, eu analisei as demais, você pode estar analisando. Não existe um outro método de compreensão da palavra de Deus que esteja tão em harmonia com a palavra de Deus do que esse. Os outros métodos que colocam 2.300 tardes e manhãs como dias literais não chegam até a morte de Cristo e fica um período ali que não tem nada a ver conosco na história e acaba sendo incoerente. Se colocarmos ali 2.300 dias a partir de 457 a.C., vai até 460 a.C., vai ali até uma data que não tem nenhum fato importante e relevante para nós hoje. A melhor compreensão da palavra de Deus é essa de dia-ano, porque traz ali conclusões relevantes para toda a raça humana, inclusive para nós hoje. O ministério de Cristo no pátio foi até a morte dele na cruz. Após a morte dele na cruz, Cristo passou para o segundo compartimento, ou seja, o lugar santo. Ali
perdoando pecados, fazendo ali o que a gente vai estudar no futuro, né? Depois de 1844, o ministério de Cristo foi para o lugar santíssimo, e isso ocorre até próximo à segunda vinda de Cristo. Em Hebreus 8:10, me acompanhe, fala: porque esta é a aliança que depois daqueles dias, depois das mortes de Cristo na cruz do Calvário, farei com a casa de Israel, o Israel, né, espiritual. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Será que Deus não estava no coração das pessoas antes de sua primeira vinda? Não, com certeza estava. Tanto é que na época de Eli, as pessoas deixaram de congregar ali no santuário terrestre por causa ali do sacerdócio ali que não estava de acordo com a palavra de Deus, e não houve nenhuma repreensão para eles. Então, em todas as épocas. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão mais ligadas a instituições e a cerimônias do que a Cristo. Esse é um grande engano que Satanás está fazendo. Não caiamos nesse engano. Me acompanhe no que Ellen White diz sobre isso. No Grande Conflito, página 74. Muitos não se iludam em relação às pretensões de Roma. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vã é a mediação de homens ou anjos em favor do pecador. Raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamava com regozijo: Cristo é o meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, o seu altar é o meu confessionário. Confiava-se inteiramente aos méritos de Jesus. Nós vemos que o altar de Cristo, ele é o nosso confessionário. Nós devemos ir o quê? A Cristo. E muitas pessoas no passado, na época dos valdenses, eles viam que aquelas cerimônias eram vãs. E isso mesmo ocorre hoje, nos cultos das denominações. Nós vemos quão vã, quão destituído de razão está esses cultos. Para ser perdoados os nossos pecados e para termos uma vida de santificação, não basta você ir à denominação, não é ir a uma igreja, ir a um local. Não, nós devemos ir a Cristo e permanecermos conectados a Ele. Do que era feito esse altar do holocausto? Em Êxodo 27, 1, 2 e 8, nós vemos que era de madeira de acácia e revestido de ferro. Esse revestimento que era feito sobre a madeira fazia com que o sacrifício oferecido ali não prejudicasse a madeira, porque ali era queimado, né? Queimava o cordeiro. E esse fogo que queimava não prejudicava a madeira. Assim ocorre. Cristo, ele nos protege, e através de Cristo as provações não nos prejudicam, ele nos protege. Ali o fogo da aflição faz com que nós não sejamos prejudicados se estivermos conectados ou ligados a Cristo. De onde vinha o bronze que era usado para revestir o altar? Me acompanhe em Números 16 e 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Nós vemos que era do incensário. O que simboliza incenso? Em Apocalipse 8 e 4, olha: e a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo diante de Deus. Então ali simboliza o que? A oração. Por isso que o que simboliza a oração, que era o bronze, era usado para revestir o altar, esse mesmo bronze. Cristo, através de sua morte na cruz, ele conquistou o direito de responder, de atender às nossas petições, às nossas orações. O bronze era usado apenas no primeiro compartimento, ou seja, no pátio. No lugar santo não tinha bronze, nem no lugar santíssimo. O bronze simboliza aquilo que nós estamos familiarizados, aquilo que estamos familiarizados com o nosso dia a dia, ou seja, coisas terrenas. Deus, para apresentar a mensagem a Nabucodonosor, usou um ídolo.
usou o ídolo, é o que? É abominável perante Deus. Mas só através dessa forma Nabucodonosor entenderia a palavra de Deus. Então Deus utiliza às vezes subterfúgios terrenos que até ele não gosta para nos levar ao conhecimento de sua palavra, para atingir o nosso coração. Depois que nós entendemos a palavra de Deus, nós devemos abandonar tudo aquilo que é abominável perante Deus. Se nós não abandonar, nós não estaremos acompanhando o Cordeiro, aonde quer que ele vá, e não seremos vencedores com Cristo Jesus. Imagina que um grupo de pessoas sai para uma aventura, e aí uma pessoa vai com o grupo, volta, depois ele vai com o grupo e fica nessa indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Assim somos nós, quando vamos até Cristo e depois voltamos à nossa vida de pecado. E aí a gente acaba não seguindo Cristo, acaba não saindo do local, acabamos ficando patinando em nossa vida espiritual. Precisamos pedir a Deus força, para que essa não seja nem a minha nem a sua realidade, de ficar patinando nossa vida espiritual. Vamos seguir o Cordeiro, porque só seguindo o Cordeiro nós seremos vencedores. O que significa seguir ao Cordeiro? Nós vamos até o altar, até Cristo, recebemos o perdão de nossos pecados, depois continuamos conectados a Ele. Não abandonamos Cristo, não, nós ficamos conectados a Cristo. Porque só através da conexão de Cristo ocorre a santificação. Ocorre ali uma vida de comunhão com sua palavra. Me acompanhe em Apocalipse 14:4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, ou seja, com denominações, com igrejas, com doutrina, com religiões falsas, porque são virgens, são as pessoas que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Quando a pessoa leva um fogo estranho em algum processo, em algum momento da vida espiritual, esse fogo estranho desagrada a Deus. Símbolo disso a gente estudou no estudo anterior, que Nadab e Abiú levou fogo estranho e foram consumidos ali perante o altar. Então, quando a pessoa é levado a Cristo, nós somos levados a Cristo através do quê? Através da noção de nosso pecado, através da razão. Quando somos levados a Cristo através da razão, esse não é um fogo estranho. Mas quando a pessoa é levada a Cristo, muitos ministros querem que essa pessoa permaneça em Cristo através do sentimento. E aí através de músicas que levam ao sentimento e não à razão. Um fogo estranho, Deus desagrada disso. Faz com que as pessoas ali continuem. Então o mesmo fogo que era oferecido pelo sacerdote ao ministrar o altar de incenso, mostra a ligação íntima entre as três partes. Se não tem essa ligação, pode ser que num processo de nossa vida espiritual estaremos absorvendo fogo estranho. Devemos ter muito cuidado com esses detalhes. O culto emocional é o fogo estranho mais utilizado hoje, que é usado no lugar santo, que devemos tomar cuidado, porque se nós absorvermos isso, estaremos distanciando de Cristo e não conectados a Cristo. Quando Cristo ele perdoa os nossos pecados, quando era perdoado ali os pecados no altar, para onde eram lançados os pecados? Vamos ver em Salmos 103:12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Cristo afasta de nós as nossas transgressões. Ele afasta de nós os nossos pecados. Ele não exclui de nós os nossos pecados. Nós vemos que tem uma diferença. Quando os nossos pecados serão excluídos? Isso nós vamos ver no decorrer do estudo, mas agora eu vou deixar uma prévia. Após o milênio, lá os nossos pecados serão, extirpados. Agora, no nosso arrependimento, Cristo separa de nós os nossos pecados. Porque, como estudamos no estudo anterior também, Deus é fogo consumidor e no momento ele vai consumir todo o pecado. E aquela pessoa, se nós estivermos ligados ao pecado, não estivermos separados do pecado, seremos consumidos. Então, para não sermos consumidos, nós devemos ir até Cristo, o altar. E através dele ocorre a separação entre nós e nossos pecados.
Aí nós passamos a ter uma vida nova em Cristo Jesus. E onde Deus habita? Deus habita ali, a casa de Deus é só as 4 paredes, o holocausto? Não. Deus habita onde as pessoas estão em harmonia com Ele. Me acompanhe em Mateus 18 e 20. Porque onde se ver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Estamos nós em comunhão com a palavra de Deus? Não adianta ter 20 milhões, 10 milhões de pessoas. Se não está em harmonia com a palavra de Deus, não é ali que Deus está. Então nós precisamos estar em harmonia com a palavra de Deus. Um está escrito é superior. Hoje o maior engano que a teologia traz é que nós somos pessoas muito bobas, não temos condições de entender a palavra de Deus. Então devemos aceitar e confiar nos líderes, o que eles falam tá bom, nós devemos aceitar e confiar neles. Não, a palavra de Deus é acessível a todos, a mais humilde pessoas. Se o evangelho não é acessível a você, ore, peça a Deus, porque só um evangelho acessível a todos que é um evangelho verdadeiro. No próximo estudo continuaremos com o tema do santuário. Obrigado pela atenção e aguardo você. Em minhas trevas Cristo achou-me, tocou os meus olhos e fez-me ver, quebrou a corrente, libertou-me, e livre sou